Você acredita no sobrenatural, na intervenção divina, o chamado milagre? Eu já vivi várias experiências assim na minha vida e hoje eu vim contar uma para vocês. Eu tinha 14 anos, meus pais tinham se separado e minha mãe ficou comigo e mais duas irmãs menores. Nós estávamos passando por uma situação financeira complicada e eu comecei a fazer uma campanha na igreja. Às 6 horas da manhã tinha oração e eu estava indo todos os dias. Quando foi um dia, eu senti quando a minha mãe bateu na minha perna e falou: Débora, tá na hora de ir para oração. Aí eu abri os olhos e olhei para o relógio e eram 6 horas. E eu levantei, fui rápido. Quando eu cheguei lá, Deus usou uma irmã para mim e falou: filha, hoje, eu vou abrir uma porta para ti e dela tu vai se sustentar e sustentar os teus por anos e anos, e essa porta só eu vou ter poder de fechar. Quando eu cheguei em casa, aí a minha mãe, vale, você nem me falou que já ia para oração. Eu disse, não, como a senhora me chamou, achei que não era necessário avisar que já estava de saída. Aí ela disse, eu não te chamei. Então eu acredito que o anjo do Senhor me chamou naquela manhã, me despertou para eu ir. E lá eu recebi essa profecia. Às 9 horas da manhã, chegou na frente da minha casa um carro com umas mulheres e a minha mãe disse, Débora, tem umas mulheres te chamando aí em um carro. E eu disse, é o meu emprego. Aí quando eu cheguei no carro, quando eu fui lá falar, ela disse, olha, a diretora do colégio São Geraldo, na época, tá lhe chamando para conversar com ela. E ali eu fui e comecei a trabalhar nessa escola. E trabalhei nessa escola por mais de 15 anos. Durante esse período, eu passei por várias salas, várias séries. Só que, paralelo a isso que aconteceu de forma sobrenatural, todos os dias, eu ainda estava terminando o ensino médio, todos os dias eu passava nessa escola e ficava falando com a diretora, pedindo um emprego, dizendo para ela que eu começava ajudando a levar as crianças para ir ao banheiro, olhar elas quando elas estivessem no recreio e ajudar a professora no que fosse preciso. E todos os dias eu passava por lá e ela dizia assim, mulher vai crescer, porque eu sempre fui pequena, né? E eu com 14 anos, imagina aí então, para quem me conhece. E eu passei 1 ano indo lá nessa escola. E eu comecei essa campanha. Então, depois que Deus abriu essa porta para mim, eu tive grandes desafios. Com 6 meses que eu estava dando aula, ela me mandou embora. Chegou junho e ela disse, eu não vou mais ficar com você porque você não está conseguindo dar conta das crianças. E eu lembrei da palavra que Deus tinha dito, que aquela porta só Ele poderia fechar. A importância da gente lembrar das coisas que Deus nos fala. Deus não fica falando o tempo todo, dando uma profecia o tempo todo, mas na hora que Ele fala, você levar a sério e observar o que Ele disse. Como Ele disse, ninguém vai fechar essa porta, eu disse, Deus não está fechando uma porta para mim que se eu ainda preciso dela. E Ele falou que eram anos e anos que eu ia tirar sustento dela. E eu disse, me dê um mês de férias, que eu vou lutar pelo meu emprego. E em agosto, se eu não conseguir fazer o que você quer, né, o objetivo que você tem, então aí você pode me botar para fora. E eu passei minhas férias toda estudando. Comprei uma coleção de livros, O Real do Construtivismo. Não sei se alguém aqui, algum professor, lembra dessa época das coleções de livro. Não havia internet para a gente pesquisar nada. E eu tinha acabado de terminar o ensino médio, então ainda não tinha uma formação. E eu passei o mês todo estudando, fazendo joguinhos, indo para a escola pegar material, organizei minha sala de aula e quando foi em agosto as crianças aprenderam tudo que elas não conseguiram de fevereiro a junho. Então o que eu quero dizer? E ali ela não me colocou para fora e como eu falei, já passei lá mais de 15 anos e fui até homenageada na festa de 15 anos da escola, na época, né, como uma professora que fez história naquele lugar. Eu tenho muito a agradecer a essas pessoas. E o que eu quero te dizer? Que paralelo ao que você busca espiritualmente, de maneira sobrenatural que Deus haja, existe o seu esforço, existe a sua dedicação e existem os desafios
Já pensou com poucos meses eu ser mandada embora? Mas eu não aceitei e eu não fui só orar e jejuar por aquela causa. Eu fui me preparar, eu fui estudar, eu fui me esforçar, porque nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Quantas pessoas pedem a Deus um relacionamento, oram e jejuam, mas quando Deus lhe dá alguém, você não procura ser uma mulher sábia, você não procura ser um homem leal, provedor. Quantas pessoas, como no meu caso, pedem um emprego, mas não se esforçam para agradar o seu patrão, para fazer algo com excelência. Quantas pessoas querem um ministério, querem uma posição, mas não busca a Deus, não se dedica às pessoas, porque ministério é serviço. Quanto mais você na hierarquia sobe, mais você tem que descer, mais você tem que ajudar, mais você tem que se doar. E às vezes a gente fica numa posição onde acha que já não precisa se esforçar tanto. Então Deus tem algo sobrenatural para fazer nas nossas vidas. Eu já vi mães chegarem na igreja desesperadas. Eu já ouvi histórias também de mães desesperadas com filhos sentenciados no tribunal do tráfico. E Deus mudar, sim, de uma forma, aquela sentença onde aquele jovem não foi morto. Eu já vi histórias serem mudadas de jovens que decidiram servir a Deus de verdade. Deus mudou a sua história. Inclusive, eu vou contar a história aqui de um filho espiritual que eu tenho. A história linda onde esse menino se entregou a Jesus, se esforçou e hoje é um homem de honra. Fica para o próximo vídeo. Então, se você quer algo de Deus, lute espiritualmente, mas busque, faça a sua parte. Se dedique, honre o seu relacionamento, honre o seu patrão, honre o seu trabalho, porque nós vivemos um mundo em relações supérfluas, em relações em todas as áreas, onde as pessoas não querem ter compromisso, não querem se sacrificar por nada. Espere o sobrenatural de Deus, porque Ele vai vir sobre a sua vida. Ore, peça, porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Creia.